Concessionárias de serviços públicos podem ter que demonstrar o procedimento de cobrança do ICMS nas faturas enviadas aos clientes. E CPI dos Imóveis apresenta relatório final, que será votado no plenário. O Jornal da Alerj começa agora. As concessionárias de serviços públicos podem ter que demonstrar o procedimento de cobrança do ICMS nas faturas enviadas aos clientes. Veja as outras propostas discutidas no plenário nesta terça-feira. Os parlamentares analisaram o projeto do deputado André Siciliano, que garante a compra de medicamentos pelos municípios com isenção de ICMS, através de convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O projeto de lei 1797 de 2012 prevê que os municípios, quando participarem de licitação, ele terá o preço do remédio mais barato, por conta do ICMS. Então nós queremos valer para o estado do Rio de Janeiro essa já que é adotada em alguns outros estados, que o Conselho de Política Fazendária já adotou para outros estados. Então nós queremos aqui regulamentar para que os municípios possam comprar, adquirir remédio mais barato para a população. As concessionárias de serviço público do Estado podem ter que demonstrar o procedimento de cobrança do ICMS nas faturas enviadas aos clientes. Essa é a proposta do deputado Gilberto Palmares, que foi aprovada e ainda precisa passar por mais uma discussão em plenário. Vai ajudar a população a entender efetivamente o que ela está pagando de imposto numa conta de energia elétrica, numa conta de telefonia, porque não há transparência. Por exemplo, só para dar um exemplo, o pessoal diz que o ICMS de telefonia é 25%. Não é, se você olhar lá na tua conta, acaba sendo 33%, sem contar os 5% adicionais do Fundo de Combate à Pobreza, acaba sendo em torno de 40%. Então é fundamental que a população conheça, saiba quando ela está pagando de imposto. Até para haver uma briga, para aqueles serviços que são essenciais, se rediscutir a questão do imposto. E o deputado Luiz Martins quer proibir a interrupção de políticas públicas que estejam sendo implantadas durante a troca de comando no governo do Estado. O objetivo é preservar a continuidade dos programas. A exceção é para os casos que tenham uma justificativa legal ou a manifestação de alguma comissão temática da Alerj. A proposta foi aprovada, mas ainda volta ao plenário para a segunda discussão. Preservação da política pública, esse é o espírito do projeto, só dá descontinuidade quando tiver uma auditoria independente que possa comprovar que realmente não há necessidade daquele programa de governo. No expediente inicial desta terça, o deputado Conte Bittencourt pediu que a Comissão de Transportes faça uma audiência pública para discutir a revisão do contrato de concessão da ponte Rio-Niterói. Essa concessão é para mais 30 anos, está na hora de resolver. Acessos que são fundamentais, estão considerando ali a ligação da ponte com a linha vermelha, o que é fundamental para desafogar um pouco aquele início da Avenida Brasil, aquele cruzamento de veículos que saem da ponte para acessar a linha vermelha. Ali realmente é um ponto de estrangulamento. Esse acesso de quase 1 quilômetro é fundamental, mas também temos que ver os acessos em Niterói. A ponte transformou muito Niterói, né? Se colocou uma das principais ligações da mais importante estrada do país dentro de Niterói. Então você considerar nesse momento de revisão e renovação da licitação por 30 anos a condição da mobilidade em Niterói nas alças da ponte, eu reputo fundamental. A CPI da Alerj, criada para apurar o atraso na entrega de imóveis por construtoras, aprovou o relatório final apresentado pelo relator, deputado Wagner Montes. O documento deve ser discutido em plenário ainda este mês. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada em abril do ano passado, analisou 500 denúncias que envolveram 3 mil famílias prejudicadas. Pelo menos 7 construtoras foram investigadas. A AG Prima chegou a ter os bens bloqueados. A CPI garantiu até a devolução do dinheiro aos proprietários. Garantiu que algumas centenas de adquirentes
de imóveis em Campo Grande, de uma construtora chamada AG Prima, e que foram lesados por essa construtora, pudessem, através de um termo de ajustamento de conduta, receber de volta com correção os recursos que tinham investido. Eu acho que a atuação da CPI foi decisiva para que o terreno destinado lá originalmente à construção fosse bloqueado e, pela sua valorização, servisse para garantir a devolução desse dinheiro. O relatório final, aprovado por unanimidade, estabelece multa para as construtoras que atrasarem a entrega dos imóveis e 20 diretrizes que devem ser seguidas pelas empresas. Entre elas, estudos geotécnicos sobre o solo dos terrenos para impedir modificações nas construções e pesquisas de drenagem para evitar alagamentos. O relatório também sugere ao Congresso Nacional que algumas construtoras passem a responder por crime contra a economia popular. A proposta é que as empresas, elas não possam iniciar um novo empreendimento caso estejam com o cronograma atrasado de até 6 meses em outro empreendimento. Se ela o fizer, ela está levando um problema de um atraso, com desdobramentos financeiros e prejuízos àqueles consumidores para o outro empreendimento. Caso ele não respeite esse princípio, ela seria enquadrada no crime contra a economia popular. Porque se você já não está dando conta de um empreendimento, como é que você vai iniciar outro? Por sugestão acatada por todo mundo, nós vamos pedir ao presidente da Casa para ainda nessa legislatura levar o relatório, que foi aprovado por unanimidade, a plenário. Então nós vamos pedir para ser pautado agora no início do mês de dezembro. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou audiência pública para divulgar a campanha internacional pela eliminação da violência contra a mulher, que acontece até o dia 10 de dezembro. Autoridades e lideranças feministas estiveram presentes à audiência e destacaram os avanços conquistados pelas mulheres na luta contra a violência. Nós temos uma política transversal, articulada com todas as secretarias, e temos um centro especializado de atendimento à violência, à mulher em situação de violência, e uma casa-abrigo. E temos muitos outros projetos, porque nós somos uma secretaria nova, estamos iniciando as nossas políticas e as nossas propostas. Nós precisamos avançar muito na implantação e implementação de políticas públicas voltadas para a violência, principalmente no que diz respeito aos serviços especializados de atendimento à mulher. Nós temos no estado do Rio de Janeiro somente 12 delegacias especializadas. Em 2007, o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a assinar o protocolo de enfrentamento da violência contra a mulher. Isso determinou o compromisso do governo Sérgio Cabral e do governo Luiz Fernando Pezão com as questões da violência contra a mulher. Então nós tivemos a criação de delegacias, como a delegacia de Campos, nós tivemos a criação da delegacia de Friburgo, de São João de Meriti. Nós tivemos a implantação dos núcleos de atendimento à mulher nas 2 delegacias de comunidades pacificadas, tanto na Rocinha quanto no Alemão. Nós tivemos a criação de outros núcleos, onde não era possível criar uma delegacia, não tinha demanda para a delegacia, mas tinha demanda para um núcleo de proteção à mulher. A juíza Adriana Mello disse que está preocupada com o alto índice de tentativas e homicídios cometidos contra a mulher no estado. Para a juíza, uma ação importante seria a tipificação dos crimes contra a mulher e a criação de um banco de dados. Explicar o que é feminicídio e nomear vai fazer com que a gente, a partir daí, crie várias políticas. Não só as políticas públicas em geral, como as políticas judiciárias, no sentido de melhorar a investigação desse tipo de crime, a criação de protocolos, quer dizer, tudo irá aí ter uma visibilidade perante a sociedade. Olha, esse crime ele é punido severamente e por isso a gente tem um tipo penal específico para o homicídio de mulheres. No momento, no Brasil, nós estamos precisando que esse crime seja tipificado no nosso Código Penal. A sessão foi presidida pela deputada Inês Pandeló, que fez um balanço sobre o trabalho da comissão. Estamos nos 16 dias de ativismo, mas também estamos apresentando um balanço desse trabalho
nesses 10 anos de presidência e 12 anos de mandato. Ao longo desses anos, nós trabalhamos muito como prioridade na violência contra a mulher, né? Para que houvesse uma conscientização sobre a Lei Maria da Penha e a redução da violência. O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher foi instituído em 1999 pela Organização das Nações Unidas. Os 16 dias de ativismo começaram no dia 25 de novembro. E o Jornal da Alerj fica por aqui, mas você pode acompanhar a programação também pelo nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.